Salve, salve pessoal! Hoje estamos com essa galera aqui da Hashdex, especialistas nesse mercado de criptomoedas. O Yuri Alter. Como é que fala teu nome, cara? É Yuri Alter, esse de academia? Não, Ou é o quê? Como é que não, fala? é Alter. É Alter e o pior é o sobrenome mesmo, Chanietsky. É, é o quê? É russo? O que é isso? É polonês. Ah, beleza. Meu pai é polonês. Gente, ele é analista de cripto pela Hashdex, com 4 anos de acompanhamento do mercado de criptoativos, embaixador do protocolo NFTY, foi consultor e produtor de conteúdo da plataforma Escola Cripto e hoje concentra seus esforços na missão de tornar a Hashdex referência global no que diz respeito à expertise em ativos digitais. Bem-vindo. O Arthur, tá? Economista aqui pelo IBMEC também, aqui do Rio. 3 anos de casa na Hashdex, né, Arthur? Cria da base. Cara. Isso aí. Analista de relacionamento com o investidor, responsável pela manutenção do relacionamento e distribuição estratégica das plataformas da Hashdex. Muito bem-vindo também. Muito obrigado, pessoal. Prazer Renato Campos, tá? Atua na área de relações com investidores da Hashdex também. 8 anos atuando como RI de empresas de capital aberto, se juntou à Hashdex em 2022. Após ter atuado nos setores de shopping center, educação e saúde, Renato formado pela administração IBMEC, MBA pela PUC. Muito bem-vindo. Estamos aqui com meu amigo Daniel Viella, o co-host de hoje. Vamos dar início a esse podcast maravilhoso, esse assunto muito polêmico que muito agrada a muitos, muito desagrada a muitos também. E hoje é o fim do Bitcoin, de novo. E aí? Começamos bem, pessoal. Assunto polêmico. Beleza. O que eu queria saber de início de vocês, gente, vocês são da Hashdex, né? Então, qual é o propósito da Hashdex hoje? Como que a Hashdex funciona? Pô, bem legal, galera. De novo, agradecer a oportunidade. A Hashdex ela foi criada lá em 2018, atrás com o Marcelo Sampaio e o Bruno Caratori, né? E a gente veio exatamente com esse propósito, ser a ponte entre o mercado financeiro tradicional, né, com produtos que o próprio investidor, que os assessores já conhecem, como ETFs e fundos, né, com esse universo inovador aí de criptoativos, né? Então, ela vem com esse propósito de ser mais acessível, simples e regulada para o investidor normal. Ah, beleza. E o nome Hashdex surgiu de onde, cara? Até onde eu me lembro, era Hash Rate Index. Não é isso, Arthur? Isso. Na verdade, o hash veio de hash rate, né, que hoje é onde você calcula, ele consegue mensurar o poder computacional da rede do Bitcoin. Uhum. E o DEX ali para ficar bonitinho, né, do index. Isso, exatamente. Index. Porque a verdade é que muitas vezes as pessoas já tinham algum nível de exposição a cripto nos últimos anos, mas não tinham de uma maneira, como o Arthur falou, segura, simples e regulada. Então, através dos ETFs e dos índices que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos, a gente tem esse nível de tranquilidade para o investidor tradicional que não tem esse conhecimento ainda de cripto, mas quer, de alguma forma, estar exposto a esse mercado. Essas palavrinhas aí parecem um mantra de vocês, né? Exatamente. Fala de novo aí pra gente pegar. Não, se a gente vem pro podcast e não fala, o pessoal de distribuição de marketing dá com a cabeça na gente, cara. Beleza. Cara, eu acho que é muito bom a gente começar com alguns conceitos, né? Então, a gente até estava conversando antes do podcast começar, em off aqui, sobre alguns conceitos de fato, né? São conceitos sempre novos, tanto pra gente que fala muito disso, tanto para os investidores na ponta final, mas queria que vocês dessem um conceito geral aí de blockchain, Bitcoin, o que isso vem aí disruptando e quanto isso é inovador também. Deixar essa pro cara de research aqui, especialista. Bom, vamos lá. A gente pode começar talvez com blockchain, né? Uhum. Muito se fala em blockchain. Muitas pessoas usam isso como vírgula em tempos mais recentes. Eu acho que pouquíssimas pessoas param para se perguntar o que realmente é blockchain e quais problemas ela resolve. Eu digo isso porque muitos projetos surgiram nos últimos anos tentando de alguma forma ter algum criptoativo relacionado à empresa ou dizer que é uma empresa Web3, está usando tecnologia blockchain, mas
Não necessariamente a tecnologia blockchain vai ser usada para tudo. A gente tem alguns casos nos quais a gente tinha até conversado um pouquinho antes de começar o podcast, ela vai ser extremamente funcional, e casos nos quais ela é absolutamente inútil, não introduz nenhum tipo de vantagem tecnológica em relação ao que a gente já faz hoje. Para que serve, então, a tecnologia blockchain? Basicamente, a ideia aqui é você ter registro de informação de uma maneira transparente e imutável. Então você tem o processo de validação dessa informação, né? Como se fosse um livro contábil de um condomínio. Você tem um registro daquela informação sendo feita de uma maneira que nenhum outro participante da rede vai poder maliciosamente alterar o que está sendo escrito lá, o que está sendo registrado. Então você tem um caráter de transparência muito maior que permite então que... Pensa, a gente estava dando o caso de uma lista de doadores de órgão. Imagina o quanto hoje em dia a gente tem esse tipo de fila de espera sendo feita de maneira não idônea, em que você tem propinas e formas de corruptar o sistema. A ideia é que se de alguma forma esse sistema fosse corruptado, que você tivesse claramente lá a indicação de por quem, aonde, e o registro dessa informação sendo feita da maneira mais prática e, bom, eficiente possível. Mas o que eu tenho um pouco de dúvida é assim, cara, isso é a blockchain é feita, a blockchain foi feita para dar suporte às moedas ou não? Então, a tecnologia blockchain ela foi muito desenvolvida para dar suporte ao Bitcoin. Ao Bitcoin. O Bitcoin ele funciona como um sistema de pagamentos, basicamente, na internet. E eu acho até bom a gente sempre fazer a diferenciação, né? Existe o Bitcoin com letra minúscula, né? Que é a criptomoeda, e o Bitcoin com a letra maiúscula, que é a rede. A rede do Bitcoin, a rede da blockchain do Bitcoin, ela é usada como um sistema de pagamentos. Então, eu posso transferir um valor monetário, eu, Yuri, para você, sem ter que ter passado em algum dado momento por um órgão centralizador. Então a gente está desintermediando essas operações de transferência de valor. Eu acho que o grande valor inicial que a rede do Bitcoin tinha seria esse. E eu gosto muito de fazer esse comparativo como se o Bitcoin rede fosse uma indústria e realmente o Bitcoin ali, o token negociado, fosse o salário, né? Então dentro da indústria você tem ali os mineradores, os nós que estão ali como sentinelas, então eles estão trabalhando ali realmente para a rede ela continuar rodando como ela foi projetada lá em 2018 pelo Satoshi Nakamoto, estão responsáveis pela segurança também, e eles recebem esse incentivo, que é como se fosse o salário, que é o Bitcoin. Então, realmente, ali eles estão trabalhando, então são os operários ali da rede Bitcoin, recebendo o Bitcoin moeda como incentivo para manter a rede segura e funcionando da melhor forma. Que são os mineradores. Exatamente. Então, até um aspecto um pouquinho mais técnico, não somente os mineradores, mas toda pessoa que roda um nó de validação, que está de alguma forma participando da validação daquela informação, mesmo que não necessariamente ele receba um benefício financeiro direto através da mineração de um bloco, ele pode estar se beneficiando por estar tornando aquela rede mais segura. Quanto mais pessoas fazem o processo de validação de informação, mais descentralizada é a rede e, portanto, mais segura ela também é. Então, eu acho que o incentivo não necessariamente precisa ser só financeiro, como se fosse um salário, muito embora eu goste muito dessa analogia do Arthur. A ideia aqui é que quanto mais pessoas quiserem que a rede seja segura, mais pessoas vão estar rodando o seu próprio nó de validação de informação. Eu tenho até uma dúvida relacionada à segurança da blockchain, né? Porque é uma das poucas plataformas assim que se protege contra ataques hackers, né? Acho que se você puder falar um pouco mais sobre isso, né? Nessa segurança por trás, acho que assim, como prever isso, né? Como assim, funciona o blockchain dessa forma, né? Até pela questão da transparência em si, né? Redes diferentes funcionam de maneiras diferentes. Eu acho que, mais especificamente, provavelmente você deve estar pensando na rede do Bitcoin. E são vários artifícios. O Arthur falou, né? Do Satoshi Nakamoto. Ele não é uma pessoa, né? Esse é um pseudônimo para uma pessoa ou várias pessoas. Ninguém conhece o cara. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Eu acho que até um motivo do Bitcoin ser tão resiliente, né? Sim, porque se ele não tem uma pessoa por trás querendo um benefício próprio, né? Benefício maior. Benefício próprio não, benefício maior do que isso. O cara cria uma moeda, infla a moeda, depois rapa fora. Não, eu vou até mais longe. Eu acho que o ponto não é nem só o incentivo financeiro, é mais a questão de ser atacado. Você pensa que se a rede fosse... Ele está protegido pelo anonimato. Não somente ele, mas a rede em si. Se você tivesse um controle centralizado de como funciona aquela rede e aquilo fosse, de alguma forma, concentrado na mão de uma apenas pessoa,
ela seria muito mais suscetível a um governo, ou a uma empresa, um entendi. conjunto de... Daqui a pouco o Satoshi vira um personagem da Marvel, né? Basicamente. O cara é um falando- grande herói. Mas só pra responder a sua pergunta, diferentes redes eles têm mecanismos e diferentes formas de se proteger. Uma das grandes questões da rede do Bitcoin é que você tem o ajuste de dificuldades da mineração sendo feita periodicamente. Então, mesmo que de alguma forma alguém fizesse um esforço financeiro gigantesco para de alguma forma validar uma informação, ter um duplo gasto e ter um registro de uma informação incorreta, a ideia é que, primeiro, a rede consegue identificar quem está operando de maneira não idônea, né, em má fé, Sim. e você, no momento seguinte que você tivesse a próxima correção de ajuste de dificuldade do bloco de mineração, você já tornaria infrutífero todo esse esforço financeiro que a pessoa que tentou corruptar a rede fez. Então, esse é um dos muitos mecanismos aí que a rede Bitcoin tem para se manter sempre protegida. Fora a agilidade, né, dentro disso tudo, né, nessa transparência que vocês tanto falam, acho que a forma que se identifica isso também é muito rápido, né, até pela tecnologia envolvida, né. É uma coisa parecida, desculpa te interromper, mas uma coisa parecida com dinheiro, o Bitcoin, assim como outras criptomoedas, elas podem ser marcadas. Então, como tudo é feito por hashes, né, você tem todos esses diferentes criptoativos sendo registrados, todas as transações são registradas, você pode, mediante até uma operação maliciosa que você identifica um hack ou alguma coisa do gênero, você pode pegar o hash daquela transação ou aqueles criptoativos em si e marcá-los com uma notinha, um sinal vermelho para que eles não sejam aceitos em diferentes exchanges, não possam ser sacados esses valores, enfim, coisas do gênero. Um fato interessante, o FBI, ele inclusive bota bitcoins a leilão, né? Então, como por todo o registro está gravado na blockchain, é fácil não fácil. Tem muita gente aí que ganha vida exatamente tentando mascarar isso, mas todo o registro fica na rede blockchain. Então você consegue achar e depois até, um fato interessante, quem quiser ver ali no site do FBI, tem pessoal lá leiloando Bitcoin. Legal. Cara, então a gente começou dando esse clickbait aí pra galera se interessar, Bitcoin, né? o fim do Bitcoin. pessoal, Achou que ia ser um podcast amigável, chegamos aqui, fim do Bitcoin. É bom deixar claro, pessoal, o Bitcoin não morreu. E vai morrer algum dia? Eu acho que não. Eu invisto por isso, mas até esse é um assunto para talvez depois de bastidores. Até tem cenários engraçados nos quais o Bitcoin poderia não funcionar a longo prazo. 70, 80, 90 anos, ou até 30, 40 anos, é muito possível imaginar um cenário no qual o Bitcoin não triunfa e nem por isso tecnologia blockchain ou os diferentes ecossistemas de cripto seriam necessariamente fadados a um insucesso. Tava chutando o Yuri aqui debaixo da mesa. Para de falar. Não é um cenário que eu acho provável, mas é sempre bom a gente dizer que, por mais interessante que seja a tese de investimento do Bitcoin, por mais que tenha grandes vantagens tecnológicas em relação a você pensar no Bitcoin como uma unidade de reserva de valor, ela não é a única tese de investimento de cripto, existem outras e não necessariamente elas dependem do sucesso do Bitcoin para existir. Foi só aquele primeiro grande caso de pode uso. ser que o Bitcoin não seja o fim, seja o meio. É isso, né? Ele foi o início. Foi o início, então, cara, ele abriu portas, ele Exato. introduziu tecnologia Essa é a minha blockchain. ideia de meio, entendeu? Tá. O Bitcoin foi o que deu start. Através do Exatamente. Bitcoin foram desenvolvidos outros tipos de tecnologia, outro tipo de moedas, moedas, blockchain, esse tipo de tecnologia mesmo, pode-se dizer, que vai fazer disruptar outros tipos de mercado, né? Mas só pra cravar, ele com certeza foi o início e ele pode até ser somente o meio, mas eu acho extremamente plausível, ainda mais em cenários de alta inflação como a gente vê hoje em dia, gerado que a gente observa em moedas emitidas por governos. Essas moedas fiduciárias, elas tendo uma inflação muito alta. Bom, não é agora o momento, eu acho que tem outras perguntas aí mais pra frente que a gente pode se alongar um pouquinho, mas a ideia é que uma hiperbitcoinização, um mundo no qual as pessoas usam o Bitcoin como realmente um sistema de pagamentos, eu não acho que esteja nem um pouco fora do cenário mais possível num cenário de longo prazo. Eu posso pegar esse gancho aí, aproveitando que leio bastante que o Bitcoin, né, os criptoativos são meio de descentralizar, né, de certa forma, a economia. O que vocês veem dessa forma, né? Acho que vocês acham que isso vai ajudar? Vocês acham que isso tende a ir por esse caminho mesmo? Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Eu quero saber a primeira posição do Arthur. Eu não sei se eu respondo, mas, cara, eu acho que, como a gente vem testando, assim, a verdade é que
O dólar também é uma experiência muito recente, né? Se você parar para pensar, a paridade com o ouro acabou 50 anos atrás. Então, também está em teste, né? Então, mas como a gente vê com a inflação, eu acho que mostra, não sei se eu falo, mas um pouco da inabilidade de bancos centrais de manterem o valor da moeda que eles utilizam, né? Então, o Bitcoin, por não ter um governo, por não ter centralizado, você ter uma emissão limitada de até 21 milhões de Bitcoins, eu acho que nessa questão da inflação você está mais protegido no longo prazo do que realmente o seu dinheiro aí com bancos centrais emitindo cada vez mais. Se a gente pegar um time frame, tipo um espaço de tempo curto, né, e falar assim, Bitcoin te protegeu da inflação? Não, mas assim, se a gente pegar um espaço de tempo ultra longo, pode ser que sim, né? Não sei nem se tão ultra longo, a gente tá falando de janelas de curta, você tá falando o quê? De 2 semanas? Não, porque a pessoa que... A gente vive num momento onde curto prazo e longo prazo estão meio distorcidos, né? 4 anos é curto prazo ou longo prazo pra você? Exatamente. Não, pergunta que eu quero uma resposta. 4 anos é uma janela de tempo de longo prazo ou curto prazo pra você? Não, cara, nem de curto nem de longo. Médio prazo? Exatamente. Ninguém que investiu em Bitcoin e segurou ele por 4 anos perdeu dinheiro na história. Exatamente. E eu acho que um ponto, comparando aí com essa questão da moeda fiduciária, acho que parar para pensar que ali no segundo semestre de 2010 você precisava de 100 bitcoins para comprar $1 e agora você precisa de aproximadamente $20 mil para comprar um Bitcoin. Eu acho que vale realmente aí botar essa questão em jogo. Tem até aquela passagem do Pizza Day, né? Que é interessante. O cara pagou quantos bitcoins pra comprar 2 pizzas? 100 bitcoins? Porra, assim. Era um valor muito alto. Não lembro agora qual era o valor, mas assim, essa inclusive, não sei se vocês sabem, mas é a primeira transação registrada de uso, né? O caso famoso, assim, de pessoas usando Bitcoin como meio de pagamento. Essa foi a primeira intermediação? Famosa, assim, que se saiba. É a primeira grande transação em relação a usar efetivamente o Bitcoin para o que ele foi criado é a compra dessa pizza. Por isso que o Pizza Day é uma coisa tão famosa aí no meio cripto. Eu honro ela. Todo ano tem postagem no Instagram. Todo ano tem postagem no Instagram, mas assim, só voltando um pouquinho para sua pergunta, eu acho que descentralização é uma palavra, né, um buzzword que as pessoas usam muito na comunidade de cripto. E eu que já participei tanto mais dessa parte de varejo, de estar efetivamente em fóruns e discords e eventos, eu vejo que as pessoas valorizam muito a descentralização e esquecem que nem tudo precisa ser descentralizado, nem tudo funciona da melhor forma sendo descentralizado. Uma das vertentes grandes de cripto hoje em dia, por exemplo, são as DAOs, né? As organizações autônomas descentralizadas. É justamente a ideia de você ter a tomada de decisões sendo feitas de uma maneira não necessariamente centralizada na mão de uma pessoa, de um grupo pequeno de pessoas. E eu acho que em alguns casos específicos isso pode ser interessante, mas em outros casos a figura centralizadora ela é absolutamente necessária. Imagina numa empresa você ter um CEO com todo um nível de expertise acumulado de anos, ou mesmo não necessariamente sendo anos, mas que tem uma visão estratégica muito boa para aquela empresa. Imagina você falar, não, agora não vai ser mais você que vai tomar a decisão, vai ser teu estagiário e o camarada aqui que entrega a pizza. Então, assim, a ideia de descentralização, ela, em muitos casos, ela é muito útil. Quando a gente fala de segurança de rede, ter uma rede mais descentralizada, muitas vezes vai significar uma rede mais sólida, mais robusta, mais segura. Então, por esse lado, a descentralização ela pode ser sim importante, mas eu gosto de fazer só essa ressalva. As pessoas no mundo cripto muitas vezes falam de descentralização como se fosse uma via para todas as diferentes frentes, e eu não acho que seja o caso. Eu acho que em muitos casos a tomada de decisões centralizada, por exemplo, pode ser muito assertiva. É só analisar caso a caso, né? Sempre caso a caso que a gente tem que analisar as coisas, tá? E por que o Bitcoin, as criptomoedas caíram tanto? A gente viu o Bitcoin cair... Quantas vezes o Bitcoin caiu mais de 50%? Então, essa é só mais uma vez? Tantas vezes. Acho que se parar para olhar realmente essa janela curta de tempo, desde novembro, o time high foi em novembro, né, do ano passado. Então já caiu mais de 50%, né? Mas quando você para realmente analisar essa janela de tempo mais longa, é muito difícil você achar um ativo que tenha performado melhor que o Bitcoin. Né? Então, o mercado de cripto ele costuma funcionar em ciclos. Né? A gente pode, o Yuri pode até me interromper aí, mas a gente costuma ver assim, uma janela de período de 18 meses aproximadamente, onde realmente a gente tem um aumento, realmente performa muito bem. Depois 2 meses assim, de queda acentuada.
e mais ou menos 1 ano e meio, 18 meses, assim, onde ele se movimenta mais de lado, né? Então, como a gente tem vindo aí, realmente o Bitcoin ter ficado entre 19 mil, 21 mil dólares agora, então esse talvez seja um melhor momento agora para você começar a ter a sua exposição no mercado, né? Então, Eu vou discordar um O pouquinho. analista falando. eu vou discordar um é o pouquinho. vendedor falando, É. o research aqui. Não, eu vou ser bem franco assim com vocês. Eu acho que quando você fala de um mercado que é tão novo, é muito difícil você tentar traçar padrões que não são espúrios de correlação. Então, a gente pode ter até observado durante alguns dos últimos ciclos, e esses ciclos, eles são, pelo menos para o Bitcoin, de modo geral, mensurados em 4 anos, né, que é o período de halving, né, que é onde tem essa quebra da recompensa pela metade. Cada vez que você minera um bloco, você... O que eu ia complementar exatamente agora, que toda vez que você minera um bloco, você é recompensado com as taxas de transações que foram registradas naquele bloco, e você também ganha um prêmio, que é, enfim, lá no início eram 50 bitcoins, depois 25, 2,5, 6,25, enfim. A gente tem essa recompensa sendo cortada pela metade a cada 4 anos. Esse fenômeno se chama halving. É o ato de cortar pela metade em inglês, é bem intuitivo nesse sentido. Mas a ideia é que, como é um mercado muito novo, como é um ativo muito novo, como é uma classe de investimento muito nova, eu não gosto de tentar olhar somente esses padrões de comportamento, porque, cara, não, porque daqui a 2 meses pode ser mais interessante, ou então mesmo fazer uma análise puramente técnica, olhando gráficos e setups. Eu acho que é importante a gente olhar para trás, a gente tem que fazer esse respeito em relação ao como se comportou o price action do Bitcoin, por quê, atrelado a quais fatores a gente pode atribuir esses diferentes movimentos de preço, mas eu acho que para o investidor que hoje está entrando nesse mercado, mais vale a pena você focar na parte dos fundamentos e olhar, por exemplo, numa janela mais longa, como é que se comportou o hash rate, né? Que, como o Arthur falou no início do nosso papo, é justamente uma das boas medidas de segurança da rede. Quantas pessoas diferentes estão usando Bitcoin? Ou então, vamos sair um pouquinho do Bitcoin e falar de cripto em geral. Vamos pensar em finanças descentralizadas. De 2018 para cá, quantos aplicativos de finanças descentralizadas, ou como a gente fala, né, de DeFi, foram lançadas? Quanto dinheiro está sendo movimentado? Quantas empresas de venture capital estão investindo nesses mercados? A gente tem não somente aí finanças descentralizadas como um grande nicho, a gente tem também metaversos, jogos em blockchain, tokens sociais, né, que são aqueles que tiram esses intermediários da mão do mercado. Então pensa em distribuição. Hoje em dia a gente tem para filmes, por exemplo, o Netflix. Então você, como produtor de filme, você vai produzir seu filme, vai ter, enfim, contratar um elenco, fazer a tua obra, e você vai botar isso num catálogo para ele ser distribuído através da captação de leads, de patrocínio, de propaganda, uma receita enorme sendo gerada, uma parte fica com essa empresa, uma outra parte é repassada para os produtores. Imagina se você tivesse um meio de você ter a sua receita captada diretamente dos fãs que gostam do seu trabalho, sem ter que passar e deixar um pedaço, né, um imposto no meio do caminho. Então os tokens sociais têm um pouco disso. A ideia aqui é você pensar, tem o fator preço, a gente entende que quando a gente está investindo num ativo, a gente tem que olhar para o preço dele, isso é óbvio. Sempre importa, né? Mas para quem está investindo no longo prazo, a gente sempre recomenda que quem mergulhe em cripto olhe sempre com horizontes de tempo mais longos. A gente recomenda isso justamente porque é ainda um mercado extremamente incipiente e quando você olha para os fundamentos, eles estão cada vez mais fortes. Eu estava comentando isso com o Renato e com o Arthur antes. Em finanças descentralizadas, a grande rede, né, que o pessoal costuma conhecer é a rede Ethereum. A gente tem hoje o token da rede Ethereum, o Ether, valendo mais ou menos a mesma coisa do que valia 4 anos atrás, quando não tinha DeFi bem sólido, quando não tinha um mercado robusto de NFTs, quando não tinha um monte de coisa que já tem hoje. Então, se você não tinha o grau de descentralização, não estava prestes a mudar, né, o mecanismo de emissão de novos Ethers de Proof of Work para Proof of Stake, eu acho que é um assunto talvez que a gente possa tratar um pouquinho mais na frente, que é bem, para quem está no meio cripto, é um dos grandes eventos que vai ter esse ano. Então, assim, a ideia é, se você vê um descolamento de valor e de preço em um ativo, nesse momento estudar os fundamentos e estar mais confortável e familiarizado vai ser o que vai permitir você, em um primeiro momento, se sentir confiante para aumentar a sua posição. E número 2, ficar mais resiliente para que se algum dado momento, algum fator exógeno jogue o preço daquele ativo para baixo, você está tranquilo, porque você sabe que é uma coisa passageira ou você tem uma forte convicção de que aquilo é uma coisa passageira e que no longo prazo aqueles fundamentos vão
novamente, como todo mercado é cíclico, a gente vê isso não para cripto, mas para tudo. Conforme a maré voltar a subir, você vai poder surfá-la desde o início e não comprar nos $60 mil, $70 mil o Bitcoin e se perguntar por que você comprou no topo e não no fundo. Exato, acho que até mencionar, o Yuri citou esse fator exógeno, né? Então, por exemplo, agora a própria Celsius, né? Exatamente, foi muito mais um erro operacional financeiro da empresa do que qualquer coisa, porque o fundamento, como o Yuri falou, continua firme e forte. Qual né? foi esse caso da Celsius? Eu sei que eu li a carta de vocês, tinha lá, né? Não sei se foi a carta ou foi no último A gente tem um relatório Morning semanal. Call. Cara, pessoal que quiser entrar no nosso WhatsApp, toda semana aí, toda segunda-feira a gente manda um update aí de como funciona o mercado. Meu comercial é gigante. Meu comercial é Mas gigante. acho que o Yuri ele pode Não, em relação... Não, eu queria até complementar essa pergunta dele com os fatores externos, exógenos, né, que acabaram influenciando nessa queda, pelo menos recente, né? A gente vê sempre essas quedas acontecendo, né? Teve o caso que o Gabriel citou agora. Além desse, quais outros fatores influenciaram, pelo menos nessa queda, esse último curto prazo, assim, agora? Eu adoro essa pergunta, porque a resposta dela é extremamente positiva para cripto. Muitas pessoas estavam preocupadas recentemente em relação a projetos do mundo cripto, que tiveram associados aí um processo de mau gerenciamento de risco, ou que quebraram, estavam alavancadas. Por isso que a parte de estudar fundamento é muito bacana. Quando você vai no detalhe, você vê que todas essas diferentes plataformas que quebraram, ou fundos de venture capital que estavam alavancados, ou diferentes exchanges que fizeram um processo errado de due diligence, esses diferentes projetos, eles não, em nada... O problema que veio a causar a derrocada deles em nada teve a ver com a tecnologia, em nada teve a ver com cripto. A Celsius, por exemplo, ela tomava... A gente estava comentando, eu acho, em algum dado momento, não lembro se o podcast já tinha começado ou não, sobre o ato de você tomar empréstimos e prometer high yield como recompensa, né? A gente viu muitos esquemas até de pirâmide, né? Com pessoas usando o cripto como fachada para entregar esse high yield e eram golpes, enfim, mas existiam alguns protocolos, né, empresas, projetos que faziam isso de maneira legal. Só um segundo, high yield, galera, é as taxas altas. Então, o que a gente via da pessoa, investe comigo 10 mil, te dou 10% ao mês, é mais ou menos isso. Então, o cripto era usado como desculpa para o golpe, né? Inclusive, quando eu pensei em high yield, eu tava falando, sei lá, de 20% ao ano. 10% ao mês é... Não, mas a gente via isso. agiotagem. Faraó do Bitcoin, pô. Sei. Não, golpe sempre teve, sempre vai ter. Se não for com cripto, vai ser com a próxima. Dentro de cripto mesmo, tiveram diferentes nichos que foram usados, né, como alegoria para golpes. Joguinhos, talvez? Não, mas jogos em blockchain, eu acho que a gente pode até talvez se estender um pouquinho mais depois, mas eu acho que foram uma das grandes exceções de pessoas que estavam muito animados com a possibilidade de ganhar dinheiro fácil e não perceberam que estavam investindo num jogo que não existia ainda. Existe, até hoje, um jogo grande em blockchain que é o Axie Infinity. Esse, as pessoas que investiram, fizeram um bom gerenciamento de risco, sabiam o que estavam fazendo, até ganharam bastante dinheiro. A grande questão o problema é que depois do Axie, muitos diferentes projetos, eles conseguiram captação de dinheiro, de venture capital, de fundos, e mesmo antes de ter efetivamente o produto final lançado, eles já tinham um funding de 100 milhões, 200 milhões, 300, 400 milhões de dólares, e uma série de pessoas tentando, com especulação, ganhar dinheiro em cima deles, sem sequer ter entregado nada. Então, acho que o problema muitas vezes está atrelado à ganância das pessoas, à falta de pesquisa das pessoas. É sempre o mesmo motivo, né? Cara, e assim, trazendo uma ideia assim, mais abrangente, cara, qualquer inovação, ela sempre vai ter aquele indivíduo que quer ser o malandro da parada. Então, a gente traz o exemplo do automóvel. Os primeiros casos de uso foram para roubo de banco. Então, a gente sempre vai ter esses indivíduos, tá? E o que a gente recomenda é você sempre... Cara, tudo que parece bom demais para ser verdade, geralmente não é. Tá? Então, cara, você vê esses casos aí, cara, de gente prometendo 10% ao mês do seu investimento. Então, galera, sempre pegar o CNPJ da empresa e conferir se está registrado na CVM. É essa pergunta aí que eu queria aquele negócio, às vezes parece merda, tem cheiro de merda, às vezes é merda. Né? Pode falar palavrão aqui? E como fazer esse merda não é palavrão, eu acho. E como fazer esse estudo dessa relação aí vírgula. também?
de como vocês, acho que a gente estava falando até aqui antes, né, do estudo por trás, né? O que a pessoa, que a gente também faz essa captação aqui por leads, né, e às vezes até a gente ouve, né, da pessoa que a gente conversa que eles têm ali possibilidades, né, do famoso 10% ao mês, né, rentabilidades assim que a gente vê que são completamente ilusórias mesmo, né, na visão ali do investidor. Como fugir, como fazer esse estudo, quais fontes aí também estudar para não cair justamente nesses golpes? Bom, Investir pela Hashdex. também. Não, Também, então, além disso. Assinar newsletter da são Hashdex. dois tipos diferentes de metodologia que eu acho que as pessoas podem aplicar. Primeiro, optar por maneiras seguras, simples e reguladas, como o Arthur bem colocou. Mantra. Você investir através de ETFs, através de fundos, é a maneira mais simples e mais alinhada até com Mas o aí que não o deixa de ser grosso... descentralizado, não, né? Ou deixa de ser descentralizado? Porque Defina descentralizado pra mim. descentralizado... Não, descentralizado que eu quero dizer, porque alguém, em dado momento, se você está investindo de forma regulada, alguém pode confiscar, alguém pode, sei lá, bloquear algum tipo de valor mobiliário seu, ou não. Essa é uma pergunta excelente porque ela engancha exatamente com o meu segundo ponto. A ideia aqui existem dois tipos de investidores no mercado de cripto. Uhum. Aqueles que querem se aproveitar do benefício da tecnologia e investir nela, e aquelas que querem dar um passo além, entender como ela funciona e se sentirem confortáveis para investir nela de maneira até mais direta. Então pensa da seguinte maneira. Eu não sei você, eu não tenho o hábito de usar bolsas da Louis Vuitton. Nem eu. Qual o problema, cara? Não tem problema nenhum. Mas o ponto que eu queria dizer é justamente, a gente não tem o hábito de usar a bolsa da Louis Vuitton, mas eu definitivamente tenho certeza que se alguém chegasse e oferecesse para você a oportunidade de ser um early investor, de um investidor anjo da Louis Vuitton, você não pensaria duas vezes. Uhum. Então, na cabeça de muitas pessoas, o que acontece é que eu não entendo de cripto, eu não quero estudar cripto, mas eu sei que isso aqui tem futuro, eu não tenho tempo, eu trabalho 15 horas por dia, eu sou um expert em energia eólica, eu sou um expert em Medicina. óleo e gás, eu não tenho como estudar, mas eu sei que isso aqui é interessante, todo mundo que eu conheço e confio que estuda esse mercado diz que tem potencial, então eu quero estar exposto de alguma forma. Para esse cara, e para outros também, mas sobretudo o tipo de pessoa que não vai ter tempo de estudar os fundamentos e sabendo que está alocando dinheiro, a melhor maneira é você investir através da Hashdex, dos fundos e dos ETFs. Para esse tipo de pessoa, ela não tá nem aí se é descentralizado ou não, se isso é... Ela só quer se expor àquele determinado ativo e sofrer as consequências. Benefício financeiro. A pessoa tá pensando em ganhar dinheiro, preto no branco. Ela quer investir na próxima criptomoeda que vai fazer ela milionária. Ou, se ela for inteligente, ela vai investir em, hoje, pelo menos, Bitcoin e Ether, que são as duas que estão mais do que estabelecidas, que não vão desaparecer da noite pro dia. Essa é uma pergunta bem interessante das moedas, né? A gente teve até antes uma conversa com a Hashdex mesmo, né? Que foi colocado até a ótica de vocês sobre todas essas criptomoedas, né? E foi colocado justamente esse ponto, né? Que a longo prazo, né? Daqui a tantos anos, provavelmente vai ter ali pelo menos o Bitcoin e o Ethereum, né? Acho que qual é a concepção de vocês sobre todas essas outras moedas além dessas duas, né? Tem valor, não tem? Quer que eu pegue, Arthur? Acho que a gente podia deixar o Renato falar, né? Acho que o rapaz tá ali ansioso. Vou dar meus 2 centavos aqui. A vantagem de trabalhar na Hashdex, acho que é ter colegas aí com quem você pode contar e com conteúdo enorme, não precisar, né, dar minha opinião aqui, mas nessa aqui eu vou atacar sim, porque liga muito com o que a gente estava falando antes, né, do porquê investir via um ETF, né, dando até talvez um passo atrás, quais são as alternativas, né, você não investir, por exemplo, via os ETFs da Hashdex, você pode ter, por exemplo, criptoativos em corretoras de cripto, que, diga-se de passagem, não são reguladas, né, então você estaria fazendo uma opção por um veículo que não é regulado, né, versus a Hashdex, que a gente é regulado por CVM, Ambima e etc. Ao aplicar via uma corretora de cripto, você está delegando sua custódia também. Só que você está delegando sua custódia para uma corretora não regulada. Com a gente, você está delegando a custódia para investidores institucionais que a gente contrata, né, mantendo essas moedas offline, com chaves divididas, com seguro, com o tal do sharding, com seguro em cima das posições, né? A outra opção que o Yuri mencionou é você fazer essa custódia própria, uma vez que você esteja familiarizado com aquele investimento. Que mesmo que você não seja o cara que trabalha 15 horas por dia mesmo se você goste muito de cripto, talvez não seja para você, né?
Você poderia, por Perfeito. exemplo... É o meu caso, inclusive. Eu Exato. tenho Quanto o seu- zero paciência pra ficar analisando cripto, cara. Além disso, dependendo do tamanho do investidor, aliás, é um pouco do racional da criação da Hashdex, se você for perguntar para o Marcelo Sampaio e para o Bruno Caratori, você imagina que você quer fazer sua custódia própria e você botou lá 15% do seu portfólio em cripto, mas você é um cara grande e 15% do portfólio cripto é um valor substancial, Perfeito, né? Uhum. Imagina você botar isso na sua custódia própria, né? Ter essa chave, né? Se acontece alguma coisa com você, será que seus familiares têm essa chave também? É até uma questão que eu ia mencionar, tá aqui como nosso fechamento, que é a questão da sucessão patrimonial também. Sim, Exatamente. perfeito. Entendeu? Eu não sei como é que é, por exemplo, não vou citar nome de corretora aqui, mas essas corretoras grandes, estrangeiras, não sei como funcionaria. Uhum. Né? Você ligar lá, não tem, até onde eu sei, não tem um call center Não para você tem. falar, olha, Um aconteceu, suporte, né? Vai ser, Um suporte. Então, tem esse problema. vai ser mais um presente pros outros donos de cripto, né? É uma deflação pro Bitcoin, se você tiver Exatamente. Bitcoin, né? Morreram as moedas ali. E chegando no seu ponto, né? Que é, pô, como é que eu vou saber, né? Se eu compro minhas criptos, por exemplo, numa corretora cripto, eu vou ter que escolher quais são as que eu vou colocar ali na minha cesta, né? Uhum. Então eu vou comprar Bitcoin e vou comprar Ethereum, porque eu acho que eles vão estar aqui daqui a 10 anos. E aí, quais são as outras, né? Como é que eu vou garantir que elas vão estar aqui a 10 anos? Eu não sei, né? Imagina você, no início da década de 90, tivesse montado lá um portfólio para surfar a era da internet. Você tivesse feito lá um portfólio todo orgulhoso, olha, eu vou fazer uma cesta aqui caprichada, hipoteticamente, né? Vou montar aqui, ó, Netscape, Orkut, Yahoo, e vou dormir só... MSN também, né? Exatamente. E vou acordar daqui a 10 anos, aí o cara acorda, olha o portfólio dele, pô, a Quebrou. internet tomou conta de tudo, tô rico. Não, mas você tava nos cavalos errados. Então, os ETFs da Hashdex, a gente tem uma memória de cálculo ali sistemática para quais são os ativos que estão ali dentro. À medida que os ativos ganham relevância, eles ganham peso dentro desse ETF. À medida que eles perdem relevância, eles podem até sair do ETF eventualmente. Então, é uma garantia que, se você não olhar mais para o seu investimento em cripto, daqui a 10 anos, você ainda vai estar montado nos cavalos mais relevantes naquele momento do tempo. Se você estiver investindo via uma corretora, você vai ter que ficar fazendo esse trabalho de, olha, e agora, tem mais alguma cripto que ficou relevante? Será que eu tenho que trocar meu portfólio? Fazer uma gestão ativa disso. Então, quais são os projetos? Respondendo a sua pergunta, quais são os projetos que vão se tornar relevantes daqui para frente? Se isso é um interesse seu de ficar pesquisando, cai dentro. Eu adoro, né? A gente adora ficar de olho nisso. Se não é, compra uma cesta dos mais relevantes hoje e uma cesta que vai se transformando ao longo do tempo. Ou terceiriza essa gestão, né? Deixa com quem sabe. Perfeito. Exatamente. E aí eu queria dar também meus 2 centavos em relação a um aspecto que o Renato colocou, que eu acho que é muito importante. Vocês fizeram uma pergunta anterior em relação a alguns casos que motivaram a gente estar num patamar de mercado de baixa. Um desses exemplos, eu acho que ficou mais famoso, é o da Terra. O pessoal chama de Terra Luna, eu detesto isso, é tipo Ada Cardano. Tem uns youtubers, tipo Augusto Bax, que ficam falando isso, o pessoal fica repetindo. O nome do projeto é Terra. E a Luna, que é a criptomoeda desse projeto, ela foi basicamente zero recentemente. zero, né? Basicamente, né? 0.0, 00, enfim. Mas qual é a importância e por que a gente ressalta tanto esse aspecto de daqui a 10 anos esse criptoativo tá ainda vivo? Porque nesse mercado, de um modo geral, as únicas pessoas que perdem dinheiro são aquelas que fazem 3 coisas. Primeiro, shortam Bitcoin. Historicamente, isso nunca deu certo para as pessoas, numa janela longa de tempo. 2, tomam posições alavancadas. Shortar Bitcoin também, gente, é operar vendido. Operar Você vendido, ganhar dinheiro quando o Bitcoin cai. É mais ou menos isso. Exato, muito obrigado. Então, número 1, operar vendido. Número 2, operar alavancado. A alavancagem ela tem um problema muito sério. Você pode ser liquidado. Quando você toma dinheiro emprestado e você tem um preço que aquele ativo pode bater, no qual você perde todo o capital que você investiu nele, isso é extremamente perigoso e é uma das formas nas quais as pessoas perdem dinheiro com cripto, porque é um mercado altamente volátil. Então, em janelas curtas de tempo, você não tem como garantir que o preço do Bitcoin não vá flutuar até um nível muito baixo como a gente está vendo hoje, comparativamente ao que bateu ano passado. Então, enfim, é uma das formas também que a gente não recomenda das pessoas agirem com o dinheiro delas. E a terceira é investir em ativos que vão a zero. Então, a importância de
não ter uma cesta tão diversificada, que é quase o contrário do que a gente costuma recomendar para as pessoas em equity. As pessoas pensam, pô, quero regular aqui meu beta da maneira mais protegida possível, vou diversificar minha cesta para estar exposto a vários setores, se der problema em um, eu estou coberto no outro. A força do Bitcoin é muito forte nesse mercado, esse pool gravitacional do Bitcoin ele é extremamente potente. Então, de modo geral, quando o Bitcoin performa mal, os outros projetos também performam mal. O que é muito importante, então, tendo o Bitcoin e o Ether na sua carteira, você tem essa garantia de que você vai poder surfar esse mercado de baixa com uma coisa que não vai desaparecer. E que uma vez que você tenha novamente uma retomada de outras variáveis da economia real, digamos assim, que a gente sabe que por mais que historicamente não tenha tido uma correlação tão forte, a gente entende que cada vez maior ela é, quanto mais dinheiro institucional está dentro do mercado de cripto, quanto maior é o tamanho do mercado de cripto como um todo, maior será essa correlação também provavelmente. Então, a gente entende que investir em Bitcoin e Ether é uma forma de você sobreviver no mercado. Quem sobrevive no mercado cripto em janelas de longo prazo, até hoje sempre ganhou dinheiro. E uma gestão de risco que você pode fazer também, além das que o Yuri citou aqui, seria a alocação, né? O tamanho da sua alocação em cripto. Né? A gente está falando aqui com investidores que certamente têm uma carteira diversificada e devem continuar assim. Né? A gente aqui na Hashdex talvez seja os únicos gestores que falam, olha, invista através dos nossos produtos, mas mantenha uma alocação responsável. Vocês ouvem muita gente falando do 1 a 5% do portfólio. Por quê? Né? Que número mágico é esse? Bom, primeiro que, na nossa opinião, T0 talvez seja até mais arriscado, né? O custo de oportunidade é muito grande, isso aqui é um investimento extremamente assimétrico, né? Você está botando ali 1% do seu portfólio em cripto, você está colocando 1% do seu portfólio a perder no pior cenário. Vamos imaginar que isso aqui tudo seja uma grande um delírio Fábula. Coletivo aqui por parte, o fim do Bitcoin de fato aconteça, você vai perder 1% do seu portfólio versus se o Bitcoin hoje volta à sua máxima histórica de novembro de 21, a gente está falando de pouco mais de 3 vezes o seu capital, né, em algum momento aí nos próximos anos. Então é extremamente assimétrico. Você colocando de 1 a 5% do seu portfólio, se você simular isso, a gente tem inclusive no nosso site um simulador onde você consegue montar uma carteira hipotética e brincar um pouco com essa alocação de cripto. Você vai ver que colocando de 1 a 5%, a volatilidade ou risco do seu portfólio aumenta marginalmente, mas já começa a fazer bastante diferença no retorno quando você olha dados no passado. Então, assumindo o que o Yuri falou ali, você tomando esses conselhos com o que o Yuri falou e botando uma alocação ali que você julgue ser a correta para você aturar essa volatilidade e dormir bem, eu acho que vai estar, no final, a gente vai estar comemorando junto. Então, concatenando com o que o Yuri falou, o que você falou, assim, primeiro, não se expor demais, né? Não se expor demais. E eu acho que a gente pode até dar esse conselho para os investidores, que é eu quero ter 5% do meu portfólio. Cara, eu não vou pegar 5%, eu vou investir de uma vez só também, né? Então, uma pessoa, até para fugir também desses ciclos de mercado, vai fazendo aporte recorrente. Né? Eu acho que é mais ou menos por esse lado. Metodologia. Fazer um preço médio. Acho que como é um pouco dessa metodologia pra de tudo, vocês, gente. né? Acho que pra tudo. Pelo Dollar menos a gente cost enxerga averaging, aí. preço médio, aporte fracionado, tem 500 nomes diferentes pra você chamar a mesma coisa. A gente não sabe pra onde vai o preço no dia a dia. A gente pode até pensar direcionalmente se no longo prazo vai ter futuro ou não, se vai valer mais que vale hoje, mas no dia a dia não tem como prover, e quem diz pra você que sabe pra onde vai o preço do Bitcoin daqui a 7 dias, tá te enganando e se enganando, talvez. Então, a ideia é justamente você ter esses aportes periódicos, né? Para que você mitigue esse problema de volatilidade no curto prazo. E aí também, até para reforçar o que você falou, o grande ponto dos 5%, dos 1%, 3%, é só para o investidor não perder o sono. A ideia aqui é que se você está investindo em Bitcoin e Ether, a gente acredita que você está investindo em 2 ativos extremamente seguros para o longo prazo. Como no curto prazo você está sujeito a uma volatilidade que pode deixar mais incomodado, pesa esse nível de exposição para justamente quando vier uma onda de baixa, você não vender na baixa. A gente chama de alfaçar, né? Mão de alface. não vender mal. Exatamente. Cara, mas o pessoal ainda perde o sono, viu, cara? Mas principalmente essa exposição responsável, né? Alinhada com o perfil, né? Acho que é um ponto aí importante também. E Arthur, falou que o pessoal perde o sono, assim, me sensibilizando aqui com os nossos ouvintes. Eu tenho certeza, e eu me incluo nesse grupo, que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui começaram sua exposição a cripto No all-time high, 2021, né? Ou que seja 2020, né? A gente tem que lembrar que a gente está vindo de 3 anos fortíssimos de alta, né? A gente está chorando agora um ano muito difícil, mas a gente não pode esquecer que a gente vem de um 2019
forte. 2020, forte. 2021, muito forte. Árvores não crescem até o céu. Claro, em algum momento, né, seja por macro, micro, alguma correção a gente tinha que ter. Né? Então a gente está falando aqui com ouvintes, e eu tô dentro desse grupo, que tá perdendo bastante dinheiro. Então, é dica prática, né? Vocês seguiram a dica da Hashdex ano passado, falaram assim, olha, eu vou alocar 2,5% ou 5% do meu portfólio para cripto. Nesse momento, se você não fez nada desde então, provavelmente cripto tá com 2,5% do seu portfólio, né? Porque caiu bastante, mas todo o resto caiu também, então você deve estar ali com metade da sua alocação inicial. Faz um plano, né? Olha, eu vou repor para chegar nesses 5% de novo ao longo dos próximos 5, 6, 7 meses, ver como é que tá a sua disponibilidade de caixa para repor essa posição, e faz isso de forma disciplinada. Pelo menos essa é a estratégia que funcionou até agora. É a estratégia que mais funciona, mas depende muito do... Não é da boa vontade, acho que tem outra palavra, da disciplina mesmo, disciplina das pessoas e da consciência, né? Então acho que é para isso até que eu e o Vilela estamos aqui, né? Que é para trazer essa disciplina para a Isso é pessoa. muito parte da maturidade do investidor também, Exatamente. Né? Gente, queria que vocês falassem um pouco do Hash 11, né? O Hash 11, que é o carro-chefe de vocês, foi o primeiro a novidade aí que a gente teve de no mundo. Forma de se investir, né? Então, como é que foi essa criação também, né? Acho que é importante entender de vocês. Tiveram os fundos antes, né, de investimentos, mas essa criação até do próprio Hashdex, né? Como se deu, por que vocês viram tão importante, quais fundos compõem a cesta ali do ETF também. Até um pouco da proporção de cada moeda dentro, né? É importante aí da gente saber. Ainda mais nesse momento agora que caiu pra caramba. Eu acho que Bitcoin vai continuar sendo a maior proporção, né? Mas como é que estão as outras? Mas é interessante. Eu vou querer que o Arthur dê o depoimento dele, porque ele que acompanhou isso mais de perto. Ele tava na Hashdex quando a gente teve o lançamento do Hash 11. E o feedback dele é até bem interessante em relação ao timing do lançamento. Mas uma coisa que é interessante observar, o peso do Bitcoin dentro da cesta, do Bitcoin e do Ethereum também, inclusive. É interessante a gente reparar que, como o Renato muito bem falou, por ser um fundo que tem rebalanceamentos, que foi desenhado para ser talvez o grande benchmark do mercado de cripto, é interessante ver como é que ele mudou ao longo do tempo. A alocação em Bitcoin, que era fortíssima, óbvio, ainda continua sendo muito forte, com mais de 60%, já está cada vez menor. A gente teve o aumento muito grande do Ethereum, a gente teve recentemente a inclusão de Uniswap, que é um exemplo de corretora descentralizada, a principal alocação que a gente tem no nosso ETF de finanças descentralizadas do DeFi 11. A gente teve um exemplo de jogo em blockchain, eu tinha citado para vocês o Axie Infinity, o token do Axie, o AXS está dentro da cesta. A gente tem também o The Sandbox, o Sand, né, o token Sand, que é um exemplo de token de metaverso aberto. Então, é muito interessante ver como já nesse pouco tempo de vida, o Hash 11 já está cada vez mais sendo um representativo de diferentes setores do mercado cripto e cada vez menos, muito embora a gente entenda que ainda tem uma dominância muito forte. E a tendência é que, de alguma forma, ela se mantenha grande, que o Bitcoin e o Ethereum dentro dessa cesta ocupam uma posição, por mais que não tão menor, um pouquinho menor. É interessante ver como é que ele vai mudando ao longo do tempo. Mas, por favor, Arthur, dá aí teu depoimento, que é muito bacana. Gostei, Quem viveu isso gostei da introdução. Quem vivenciou isso. Não, mas, pessoal, cara, eu continuo, como eu entrei lá na Hashdex 2020, então, cara, entrei na metade de março de 2020, entrei na Hashdex. Cara, uma semana depois, 3 circuit breakers no Ibovespa. Na bolsa. Bitcoin de 10 mil foi para 4.500. Então, cara, meu primeiro estágio no mercado financeiro, ficar aqui que eu fiz com a minha vida. Deus, o que eu fiz? Mas, então, a gente sempre teve, desde o início da Hashdex, a gente sempre teve essa vontade muito de dar essa acessibilidade. Como é que a gente democratiza esse mercado, dá acessibilidade dessa forma segura, né? Então, lá atrás, a gente tinha um outro índice, o chamado HDAI, né? Então, era o Hashdex Digital Asset Index, né? Então, a gente sempre, até os fundos, na época, tinham outro nome, era o Discovery, o Explorer e o Voyager, né? Então, depois a gente conseguiu aí, cara, depois de muito call, muita apresentação, a gente conseguiu essa parceria com a Nasdaq, a gente criou o NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, que é hoje o fundo que realmente, que o Hash 11, ele segue a cesta de criptoativos desse índice, né? Então, que é a criação de vocês também. Exatamente. Exato. É a nossa metodologia com a administração da Nasdaq. Né? Então, qual que é a metodologia por trás desse fundo?
Primeiro, o fundo ele não tem uma temática própria como os nossos outros ETFs, né? Que é o DeFi 11, que é mais focado para essa temática das finanças descentralizadas, o Meta 11, o Web3 11. Então, ele vem muito mais com essa proposta de mercado. Realmente você está exposto a essa proposta de market cap. Né? Então, a partir desses critérios que a gente desenvolveu, essa metodologia que a gente desenvolveu, a gente conseguiu realmente trazer essa exposição aí. Aí na época era R$50 quando estreou, né? Hoje está um pouquinho menos, mas a gente conseguiu, né? E foi toda uma mudança estrutural pelos fundos, né? Porque antigamente os fundos eles compravam um offshore que a gente tinha em Cayman. E a gente até por causa disso, a gente tinha limitações até por perfil de investidor, né? Então, um realmente era para investidor geral, que era o Hashdex 20, o Hashdex 40 para qualificado e o Voyage para profissional. Com essa mudança, depois que a gente conseguiu realmente trazer o ETF à vida, a gente conseguiu mudar a estrutura dos fundos, né? Então, agora, ao invés de a gente comprar esse fundo offshore, os nossos fundos onshore, eles compram os nossos ETFs e a gente conseguiu democratizar ainda mais, né? Então, os nossos fundos agora passaram todos para investidor geral, a gente conseguiu diminuir exatamente o ticket inicial mínimo, então realmente foi suado, mas depois quando a gente conseguiu lançar aí, o timing não foi muito bom do lançamento, mas a gente, como a gente disse, a gente já passou por isso, a gente tem essa expertise que a gente teve lá no início do coronavírus, lá em março de 2020, a gente já passou por esse ciclo de queda de mais de 50%. A gente cresceu muito também na época quando eu entrei, a gente tinha 60 milhões sobre gestão, a gente chegou a bater 5 bi, tá? Hoje um pouco menos de novo, por causa realmente como o mercado é muito volátil, a gente acabou caindo um pouquinho, mas essa foi um pouco da história da criação do Hash 11. Né? Então, realmente, a gente teve que mudar a estrutura dos nossos produtos para a gente conseguir democratizar e dar mais acesso ainda para o investidor brasileiro. Acho que só amarrando tanto o que o Arthur falou quanto o que o Yuri falou, uma forma simples do investidor também entender o objetivo do Hash 11 aqui, o NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, né? Ele está para o Ibovespa, assim como o Hash 11 está para o BOVA 11, né? Uma forma de se expor ao índice que reflete aquele mercado todo. Hash 11 fez aniversário de 1 ano, agora em abril, então muito, muito recente. E eu gosto de enxergar o Hash 11 como o pai dos demais ETFs temáticos que o Arthur colocou, né? Como o Yuri mesmo colocou, o Hash 11 hoje ele tem já dentro dele vários subtemas ou subsetores, se a gente pode dizer assim, dentro de cripto, né? Então, por exemplo, ele tem lá um token chamado Uniswap, que é uma exchange descentralizada, uma corretora descentralizada, que é um representante do segmento de finanças descentralizadas, né? Não coincidentemente, o Uniswap é o maior ativo no nosso ETF DeFi 11, que a gente lançou em fevereiro desse ano. Dentro do Hash 11 também já tem um pouco de Axie Infinity, que é um criptoativo relacionado a um projeto de jogo na blockchain, e Sandbox, que é um projeto de metaverso na blockchain. Não coincidentemente, o Axie Infinity e o Sandbox são os principais ativos do Meta 11, que foi o que a gente lançou agora no início do mês passado, início de junho. E dentro do Hash 11 também tem Ethereum, e no último rebalanceamento entrou Polkadot. Então, Ethereum e Polkadot são ativos muito relevantes também no ETF do Web311. Então, enxergue o Hash 11 como o pai, né, o que está falando do mercado cripto como um todo, e se você quiser dar mergulhos mais profundos dentro de cada um desses subsegmentos de cripto, você pode temperar o seu portfólio com os ETFs que a gente lançou esse ano, as cestas temáticas. Quais foram os ETFs lançados até o momento por vocês? Acho que só para fazer um resuminho de tudo que a gente falou aí até o momento. Provavelmente são muitos, mas são 6. Isso. Hoje a gente tem 4, né, que realmente seguem o índice, e a gente tem 2 single class, né? Então realmente a gente está dividido hoje no paizão, no Hash 11, que realmente ele está com os criptos mais testados, que já foram mais validados pelo mercado. Lógico que isso também não é garantia de que ele vai continuar no índice futuramente. E aí, deixando claro, os critérios de seleção não são exatamente esses, são um pouquinho mais complexos, a gente pode até se A gente adentrar. pode entrar, lógico, mais aprofundo sobre os critérios, quais são os critérios de elegibilidade para aquele criptoativo estar participando do índice. Porque, e aí eu acho que é importante até colocar o tamanho de mercado desses diferentes criptoativos, isso vai ser refletido no tamanho da alocação. A seleção sobre esses criptoativos estarem ou não
No Hash É, 11, tem uma- ele é pautado por outros critérios de filtros que a gente coloca para que, como a gente divulgou já algumas vezes ao longo do podcast, que seja sempre um investimento simples, regulado e seguro. Então, assim, não... ser grande é importante, mas muitas pessoas perguntariam, tá, mas por que então Solana não tá no Hash 11? Porque ela não passou num dos critérios de seleção. Por que a gente não tinha Terra quando era o quarto maior market cap dentro da sexta? Então, esses critérios são justamente aqueles que permitem Graças que a a gente Deus, faça não uma tinha. exatamente, uma seleção segura. Então, voltando, a gente tem o Hash 11, que é exatamente o paizão de todos. A gente tem o Meta 11, que exatamente ele tem essa exposição já ao mercado de NFTs. Isso que a gente, cara, engraçado que até um ano atrás a gente não estaria falando disso. Então, foi realmente o mercado teve um boom muito alto. A gente tem o Web3 11, mais quais? DeFi 11 a gente tem, e a gente tem o Bit 11 e o ET 11, né? Que daí já são realmente para aquela pessoa que já entende mais a tese do Bitcoin e do Ethereum e realmente já parou para estudar e, cara, realmente eu acredito muito nessa tese. Então a gente tem esses 6 ETFs agora. Bacana. Acho que o mais importante, assim, antes mesmo de você decidir quais desses ETFs comprar, é entender por que eles estão ali também, inclusive os assessores que nos ouvem, né? Agora, vocês e os seus clientes, consequentemente, dispõem de uma prateleira de ETFs em bolsa, regulado, para montar uma carteira cripto bastante diversificada, né? E por que isso é importante? Porque você pode ter clientes já, inclusive, já são clientes seus, mas que tem uma parte relevante do seu patrimônio investido em cripto fora da plataforma XP. E aí isso não é bom nem para o cliente, porque ele está incorrendo em riscos que a gente já mencionou aqui ao longo do episódio. Para o assessor também é ruim, porque ele não está enxergando a carteira completa do seu cliente, os riscos que ele está correndo fora da plataforma XP. E antes, né, vamos dizer, há 8 meses atrás, o cliente tinha um argumento, olha, beleza, minha posição em Bitcoin e Ethereum, eu quero via hash, porque 95% do Hash 11 ainda é Bitcoin e Ethereum. Mas e minhas posições em contratos inteligentes, minhas posições em DeFi, eu vou manter aqui. Não, agora, com alguma confiança aí, eu diria que do portfólio cripto diversificado que o cliente de vocês tem hoje, 80% do portfólio dele, 85% do portfólio dele, dá para replicar de alguma forma, fazendo aí uma cesta dos nossos ETFs. Então é por isso é importante o assessor saber, né? Para a gente trazer mais AUM também para InvestSmart. É isso. Perfeito. Pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta, Dani? Não, acho que foram sanadas aí as dúvidas também ao longo aí da conversa também, mas por mim tranquilo. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Mais algum recado para dar? Onde a gente encontra vocês aí nas redes sociais? Onde a gente encontra hashtags? Putz, não me preparei para essa pergunta. Aqui. Bom, a gente Papel do tem comercial agora, nosso né? Instagram, né? hashdex.crypto, né? Tem sempre conteúdo lá. Eu recomendaria esse como canal principal. Você pode também se inscrever na newsletter da Hashdex no site. E aí, ao se inscrever, você vai receber nossa carta mensal, né? E possivelmente ser convidado também, ou pelo menos o seu assessor vai ser convidado para os nossos calls mensais aí com os nossos gestores, dando um panorama de mercado. E também peça para o seu assessor, porque se ele não tiver, ele vai entrar em contato com a gente, para ele entrar nos grupos que a gente tem com as assessorias, um grupo que a gente tem com a InvestSmart, onde semanalmente a gente grava um podcastzinho de 5 minutos e joga umas notícias ali. Esse podcast também está disponível no Spotify, uma pílulazinha de 5 minutos toda semana para dar um panorama geral no mercado. Bacana. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Ajuste Diário. Então, esse foi o Dani, pessoal da Hashdex, muito obrigado. Obrigado por vocês toparem trocar essa ideia, fazer essa conversa com os investidores. E eu acho que é isso. Até a próxima. Obrigado, Obrigado pessoal. pelo convite, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.